Oi, gente. Agora eu vim pra cá porque tava dando problema lá no outro, eu não tava conseguindo entrar. Agora deu certo, né? Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá dando pra ouvir? Alguém estiver ouvindo aí, dá um joinha aí. Ai, obrigada, Vinícius. Eu vou chamar a Thalita pra gente poder conversar. Vou esperar ela abrir aqui. A live seria no Instagram dela, porém eu não sei por que estava dando erro, eu não estava conseguindo entrar no Instagram dela. Eu vou esperar ela entrar aqui. Deixa eu achar ela aqui. A Thalita entrou. Oi, Thalita. Deixa eu. Tenho fé que agora vai. Oi, Agora foi, né? muito bem, não tem problema, a gente dá um jeito. Então, gente, a live seria, né, no Instagram da Thalita, no Envelhecer Bem, mas por problemas técnicos passamos para o meu, né, Thalita? Mas Realmente. continuamos aqui para fazer. Você quer falar um pouquinho sobre o seu Quero, trabalho? tô colocando um filtro aqui, peraí. Acho que isso aqui tá. Agora que eu descobri que o ao vivo tem filtro, nada. Agora eu quero filtro. Olha só, a gente tá na. Vou só explicar um pouquinho sobre a oficina, porque a gente tá nas lives de aquecimento da oficina Você Cuidador, né? Que acontece lá no Envelhecer Bem. Então, é nesse sábado e nesse domingo, às 15 horas. Então, para quem é a oficina, né? A oficina é para quem tem um idoso em casa, para quem tem algum familiar idoso, né? Alguém que você cuide por vínculo, que é o que a gente caracteriza como o cuidador familiar. A oficina é para o cuidador formal e a oficina é também para quem quer envelhecer bem ou para os profissionais da saúde que querem entender melhor o idoso. Então, a oficina veio como uma solução para as pessoas que estão em casa sem cuidadores, sem acesso aos profissionais nesse momento de isolamento. E aí eu busco explicar um pouco do processo de envelhecimento e dar ferramentas para essas pessoas para que elas possam entender melhor, agir melhor e desenvolver atitude preventiva, que é você conseguir antecipar alguns eventos do processo de envelhecimento e evitar desfechos negativos. Então, essa é a ideia da oficina. A oficina acontece sábado e domingo às 15 horas. E essa é a série de lives de aquecimento. E a gente hoje vai falar de sarcopenia com a Marcele, que é nutricionista formada pela UFMG, que tem residência em nutrição, em saúde do idoso, também pela UFMG. E tenho certeza que tem muita coisa legal para falar para gente, porque é um assunto que, assim como outros muitos dentro do processo de envelhecimento, as pessoas nem sabem que não sabem, né? Então, Exatamente. então explica agora, vai. Aí a gente faz o seguinte, Marcele, você salva a live e aí depois a gente baixa e eu coloco lá no envelhecer também, porque eu falei para algumas pessoas que eu ia deixar salva, Tá, tá? tá ok. Beleza, Beleza. tranquilo. Então, para contextualizar, né, Thalita, não tem como a gente não falar de envelhecimento, né? Hoje, a gente tem aí 13% da população brasileira idosa e essa projeção é que em 2060 um quarto da população brasileira seja idosa. Então, em 2060 nós seremos idosos, né? E a gente tem que trabalhar com essa questão de prevenção, né? Porque o processo de envelhecimento, ele está relacionado com modificações no corpo que
vão afetar pessoas de maneira diferente. Vai ter idoso que vai ter maior incapacidade, outros não vão ter, a gente vai ter idoso robusto, vai ter idoso frágil. Então, a gente tem essa diversidade, né, entre a população idosa. E a sarcopenia, ela entra aí como, hoje em dia, uma doença, né, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas entra em relação a essas mudanças que acontecem no corpo, elas afetam a sarcopenia, né? Elas contribuem para a sarcopenia. E aí eu destaco 3 alterações que a gente tem. A primeira delas é a mudança de composição corporal. À medida que o tempo vai passando, a gente vai tendo um acúmulo de gordura e uma perda de massa muscular. Isso acontece com todo mundo. Além da perda desse ganho de gordura corporal, a gente tem um ganho de gordura entre o músculo, que a gente chama de mioesteatose. E isso faz com que a qualidade do músculo também esteja prejudicada. E a qualidade hoje também, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, ela é um dos parâmetros que a gente tem para sarcopenia. Além disso, a gente tem também a questão da resistência anabólica. O que é isso? O idoso ele tem mais dificuldade de criar novos músculos, né? Então, aquela balancinha entre síntese e degradação, no idoso ela é diferente. O idoso tem essa resistência nessa criação desses novos músculos, e isso também está impactando na questão da sarcopenia. E um terceiro ponto que eu queria chamar a atenção é a diminuição das fibras do tipo 2, que são as fibras de contração rápida. Então, nesse idoso também tem essa diminuição dessas fibras. Então, a gente tem esses 3 fatores, né? Eu não sei em qual das lives que foi que você até já mencionou aí, que a gente começa a perder massa muscular com 30 anos. Alguns estudos falam com 30, outros com 40. Então, assim, imagina um idoso que já tem 80 anos, ele tem 50 anos de perda de massa muscular. E 50% mesmo a estimativa, né? Porque se ele perde a 1 a 2% por ano, quando ele tá com 50 anos, ele já perdeu em relação à pessoa jovem, né? Em média 50%. É muito alto, né? Então, o que eles recomendam hoje? Até os consensos de sarcopenia, né? Para a gente conseguir atingir o pico quando a gente está na fase jovem, manter quando está na meia-idade e diminuir a perda quando chega numa idade avançada. Porque a perda, ela é um processo de envelhecimento, né? Mas a ideia é tentar diminuir, reduzir essas perdas ao máximo. E aí a gente vem para a definição de sarcopenia. Eu até coloquei ontem aí uma enquete lá no... Polêmica porque vai mudando também, né? À medida que a gente vai estudando, a gente vai mudando. Então, a primeira definição de sarcopenia, que foi em 1989, era a diminuição da massa muscular esquelética relacionada ao envelhecimento. Pronto, era isso. Em 2010, a gente teve o primeiro consenso, né, de sarcopenia, onde eles formaram um grupo europeu de trabalho com sarcopenia, e aí eles acrescentaram que era uma síndrome, né, eles colocaram como síndrome, que tinha a perda da massa e da força muscular. Então, tinha esses 2 itens aí. E aí, em 2002, quase 10 anos depois, né, em 2019, 2018, eles se reuniram de novo e publicaram em 2019 uma atualização desse consenso. Eles caracterizaram a sarcopenia como uma doença muscular. Então, ela ganhou até um CID. E isso faz uma diferença porque isso pode conduzir de maneira diferente. Eles, além dessa atualização, eles colocaram a força como um fator determinante, mais do que a massa. Então, até porque massa é muito difícil de medir, né? A gente não tem na prática do dia a dia, medir massa é muito difícil. Então, eles até propuseram, né, um rastreio, um protocolo de rastreio, que é o SARC-F,
para que primeiro fosse, se o paciente tivesse algum sinal ou sintoma de sarcopenia. O que é isso? Uma queda, uma perda de peso não intencional. Então, isso é um sinal. E aí, fazer a medição da força de pressão palmar. E se essa força for menor, a gente vai avaliar a massa para fechar o diagnóstico de sarcopenia, e a performance entra como um critério de gravidade. Então, aquele idoso que tem perda de força, de massa e de performance, ele tem uma sarcopenia grave. Então, essa foi a mudança em relação a esses dois consensos, e que traz uma mudança para a gente também. Porque, às vezes, igual eu disse, né, é mais fácil de medir força e trabalhar de maneira precoce do que esperar para medir a massa muscular. Exatamente. Né? Eu não sei como que é aí, se vocês têm, né, dinamômetro, porque é uma medida muito simples, né, de fazer, assim, não sei se dá prática. Eu tenho um dinamômetro bem simples, que eu comprei no Mercado Livre, óbvio que não é o Jamar, que geralmente se utiliza nos estudos, mas eu acho que a gente consegue ter um parâmetro, que isso que interessa para que a gente consiga sinalizar ao médico responsável, ao médico assistente, alguma alteração mais aparente dessa questão, né? Uhum. E engraçado, né, que esse consenso, ele traz muita questão de qualidade muscular, uma coisa que não era muito falada. Exatamente. E aí ele fala também da dinapenia, que é o termo que ele usa exatamente para perda de força e potência, né? E aí, dentro da educação física, também foi um ponto muito marcante, porque se viu mais uma vez a necessidade de trabalhar outras valências com o idoso, e não só o alongamento, a dança, a hidroginástica. Então, além de reforçar a questão de que o idoso precisa trabalhar força, ele precisa trabalhar potência. Ou seja, ele precisa trabalhar a velocidade atrelada ao treino de força. Então, isso, até hoje, é uma coisa que, assim, difícil de que as pessoas entendam. Geralmente, os idosos que eu pego para atender, ou, desculpa, pessoas que vêm tirar dúvidas comigo, o idoso caminha, tá ótimo. Caminha 1 hora. Caminha e caminha e caminha. E só. E muitas vezes a hidroginástica também tem um papel muito importante nessa questão, porque assim, eu digo que qualquer exercício conta. Qualquer coisa que você fizer, você já está saindo do comportamento sedentário, que agora nos novos estudos, até em relação ao Covid, o isolamento social, tem um estudo que saiu numa revista internacional, e aí ele fala exatamente disso, da preocupação com o comportamento sedentário em relação ao idoso, porque no idoso, quanto mais ele ficar parado, maiores são as consequências para a composição corporal, e mais difícil vai ser depois deles voltarem a um patamar igual ao que estavam antes da pandemia. Né? E aí, por que eu falei da questão da hidroginástica? Não é que a hidroginástica não seja ideal para o idoso. Eu acho ótimo, tem uma atividade cardiorrespiratória ótima, de mobilidade ótima, até de força ótima, só que eu acho que não trabalha a força como como o exercício de fortalecimento com sobrecarga, né? Com resistência. Não vai trabalhar força de forma a se comparar com exercícios que você vai fazer com elásticos, com pesos, não necessariamente dentro da academia, porque aí é outro tabu que a gente precisa quebrar. Não existe só academia como forma de fazer exercício, e agora a gente está vendo isso muito presente no isolamento social, enfim, as pessoas estão abrindo mais os olhos para outras formas de se exercitar. Mas também em relação à osteopenia, né? Porque a gente sabe que o atrito que a gente faz na marcha, andando, nós somos bípedes, então a gente precisa desse movimento para também melhorar a questão da composição óssea, que assim como você falou, essa questão de síntese e degradação já fica desigual, e a osteopenia também é presente no idoso. Até tem uma relação da osteopenia com a sarcopenia, né? Porque a sarcopenia vai ter menos
um empuxo ali no osso, e isso também vai prejudicar os osteoblastos e essa questão da sarcopenia. Mas eu acho que aí, fechando para voltar a bola para você, a questão da atualização desses consensos foi importantíssima também em relação ao exercício, porque trouxe essa questão de força e potência, e quando isso virou um CID, quando isso virou uma doença de fato, que aí as pessoas prestam mais atenção, né? Porque prevenir não precisa, né? Agora virou doença, já tem um monte de remédio, já tem um monte de propaganda, já tem um monte de ações, enfim. Então também foi importante para a gente, assim como para vocês. Então, deixa eu ver aqui o que a gente tem de pergunta para a gente ir para o nosso próximo passo. A gente falou sobre o que é sarcopenia. Então, por que é importante, Marcele, a gente pensar em combater essa sarcopenia? A gente tem que pensar que a sarcopenia, assim, igual você até citou aí da questão da osteopenia, não tem como a gente pensar no idoso como uma coisa, só uma questão, né? Na verdade, é um tanto de coisa ali relacionada. O que a gente vê nos estudos em relação à sarcopenia? Os pacientes que são sarcopênicos, eles têm mais eventos adversos, né? Eles caem mais. Eles vão mais para o hospital, então a gente sabe que um idoso indo para o hospital, ele perde mais massa muscular lá mais rápido, e aí ele fragiliza, ele volta mais fragilizado. Ele aumenta o tempo de internação hospitalar, ele aumenta o tempo de recuperação de uma doença, se ele tiver uma infecção durante essa hospitalização. E principalmente está relacionado com a piora da qualidade de vida. Quando a gente pensa em idoso, né, a gente pensa na questão de independência, de qualidade de vida, de autonomia e independência caminhando juntos, né, porque a gente sabe que são coisas separadas, e a gente tem a sarcopenia aí como um ponto principal, assim, um dos principais para a gente trabalhar, porque a prevalência é muito alta. Tem alguns estudos que falam de 30% a 40%, mas a gente imagina que seja até maior, porque é algo que não é muito diagnosticado. Talvez agora, com essa questão de ter virado uma doença, isso aumente, né? Porque esse consenso foi publicado ano passado. Então, isso, eu acredito que daqui a 10 anos, tendo um CID, tendo um registro de uma doença, e isso é importante, eu não sei se tem médicos assistindo, de registrar isso como uma doença, isso é bom, né? Vai gerar daqui a algum tempo também essas prevalências serem maiores, enfim, né? A gente tem um parâmetro melhor. E mesmo a classe média, só complementando um pouco assim, até com uma opinião e o que eu vejo, aí me fala como é que tá aí em Minas em relação a isso, que é interessante a gente fazer essa troca. Eu acho que o médico que está ligado nisso é o geriatra, pelo menos aqui. Então, também é por isso que eu sempre reforço que a gente precisa, sim, ter um geriatra, porque ele vai estar com os olhos abertos, a antena mais conectada nessas questões mais intrínsecas do processo de envelhecimento. E aí, me conta. Mesma coisa, Thalita. Realmente é o profissional que tem uma visão mais ampla do paciente, né? Geralmente tem uma sensibilidade maior com essas questões, porque aqui, pelo menos, nem sempre os pacientes têm muito contato com o educador físico. Não é muito comum, não sei como que é aí. Às vezes tem mais contato com o fisioterapeuta, porque tem alguma dor e aí, né, vai fazer fisioterapia, por outros motivos, talvez, e esse profissional identifica. Mas, assim, o geriatra, ele é um profissional, assim, sensacional nessa parte, até porque a gente também tem outras causas de sarcopenia, né? Porque a gente tem a sarcopenia primária, que é essa que não tem fator, o único fator é o envelhecimento, mas a gente tem a secundária, que aí entra a malnutrição, a inatividade física, a questão de medicamento, pode interferir, né? Então a gente precisa também ter essa visão mais ampla para saber como que a gente vai tratar esse paciente que já desenvolveu essa sarcopenia, né? Então, acho que isso aí, pelo menos, assim, é bem parecido aqui com a sua realidade daí. O personal
A Andrea tá falando que geralmente os médicos mandam para fisioterapia e poucos para musculação. E aí tá nas nossas mãos, Andrea, mudar Sim. isso diante do nosso posicionamento. E eu acho que a gente precisa cada vez mais abrir os olhos para a gerontologia, que é quando você. Eu acho que o professor de educação física aqui, ele quer muito ir para o lado dos grupos especiais. Só que cada vez mais a gente vê que existe a necessidade de você entrar, mergulhar naquele nicho de mercado. E a gerontologia é um universo à parte, né, Marcele? A gente às Sim. vezes acha que, por exemplo, na sua área, você acha que assim, não, para que eu vou para gerontologia se eu posso fazer uma pós-funcional, né, em nutrição funcional e que eu vou atender o idoso também? Gente, mas é extremamente diferente. Eu acho que só quem bota o pé sabe e é um caminho sem volta, né? Não, assim, da mesma forma, Andréia, vou até te dar um exemplo que isso também acontece na nossa profissão, assim, há um tempo atrás, nutricionista era uma profissão de luxo. Geralmente, quem era responsável por resolver os problemas nutricionais era o médico endocrinologista. Isso ainda vem muito pra gente, sabe? Então, na hora que a gente começa a se especializar mais, a estar mais atento, porque também a gente tem aqueles profissionais que não se adequam, né? A gente tem profissional que acaba fazendo iatrogenia com esse tipo de paciente, então, assim, uma série de coisas aí. Mas aí a gente vai ganhando nosso espaço, e é aos poucos mesmo, né? A gente tem um modelo de atenção no Brasil médico-centrado. Então, a gente vai se adaptando e entrando nisso, e a gente precisa estudar também, né, cada vez mais, para a gente estar apto a atender esse tipo de paciente. Eu vi um comentário da Ayrta aí, eu não consegui ler. Você conseguiu ler aí, Thalia? Consegui, foi a Ayrta, ela falou que quem é nutricionista de todo mundo não é nutricionista de ninguém, tem que focar no público. É isso aí. E aí a Beatriz está falando que é fisioterapeuta e fez geriatria e gerontologia na UF. Que legal, Beatriz. A UF também é super, super bem falada aqui no Rio. Legal. Aí, Marcele, vamos pro próximo ponto, que eu acredito que o que você está falando também está dentro desse próximo ponto, porque eu vejo na minha prática que, por exemplo, a geração que a gente está cuidando hoje, né, como idoso, ela vem com muitos preconceitos e estigmas, e um deles é sobre essa questão da saúde, né? Se a gente já enxerga a prevenção como um estilo de vida e algo necessário, os nossos pais ainda não. Então, assim, os nossos pais ainda acham que ir para o nutricionista não vai adiantar, que ir para academia não vai adiantar, eles querem caminhar. Então, assim, a gente precisa também ter uma vertente muito educacional para atingir esse público. Então, assim, eu acho que esse é um dos maiores desafios que eu enfrento na minha prática, é convencer os meus alunos de que eles precisam ir no nutricionista. É um desafio mesmo. Na verdade, assim, também a questão da própria ingestão alimentar em si é um desafio para a gente. Por quê? O idoso ele tem uma série de transformações no corpo, e a gente já começa numa transformação na boca. Geralmente, né, os idosos são edêntulos, não têm dentes. A gente achava que isso era natural da idade, hoje a gente sabe que não. Pode anotar. Não sabia. Eles não têm os dentes, então não era para ser natural. Essa perda dentária é geralmente por falta de cuidado mesmo, né? A gente tem exemplos, por exemplo, tem exemplo na minha família de idosos não tão idosos que não têm os dentes. Então é por uma falta mesmo que não tinha na época, né? De cuidado, de cárie e tudo mais. Então isso essa perda dentária. E aí vem uma prótese. E aí esse idoso que perde peso, geralmente a prótese fica mal adaptada, que a gente fala, né? Beleza, temos 2 pontos. Temos um outro ponto, xerostomia. O que é isso? Boca seca. Geralmente, isso está relacionado à polifarmácia, que é o uso de múltiplos medicamentos.
Então, a gente junta isso aí na boca, né? A falta de dente ou a prótese mal adaptada e a boca seca. A gente tem que esse idoso vai buscar alimentos mais fáceis de mastigar, mais fáceis de comer. Geralmente, esses alimentos são o quê? Pão, chá, esse tipo de alimento que eles tendem a buscar, alimentos mais macios. E tirando, né, percorrendo o sistema gastrointestinal, a gente tem outras alterações aí. A gente tem alteração de regulação de saciedade e fome. O idoso, ele fica saciado mais rápido, então, às vezes, um pequeno volume de comida, ele já fala que não dá mais, já está cheio. Então, isso é uma coisa que... Isso eu tô falando de maneira geral, né? Claro que tem idoso que sim, tem idoso que não. Mas, de maneira geral, isso é uma coisa que atrapalha a alimentação de maneira eficaz. E aí, a gente tem estratégia para aumentar a quantidade de nutriente, a quantidade de caloria, de proteína naquela refeição com pouco volume. A gente tem nos idosos também a questão da pré-disfagia e da disfagia, que é a dificuldade de deglutição. A pré-disfagia é quando esse idoso é por alteração do envelhecimento e a disfagia é quando tem algum evento neurológico, alguma doença. Então, essa dificuldade de deglutição, geralmente, o primeiro alimento que ele para de comer é carne. Então, isso é um dos fatores também aí que estão contribuindo. A gente tem também a questão da constipação intestinal, intestino preso, muito presente nos idosos, muito, e aí é por múltiplo, daria uma aula só para falar sobre constipação, porque é multifatorial mesmo. E além disso, o intestino já não absorve tão bem assim os nutrientes. Então a gente tem esses dois pontos aí. E como última coisa que eu queria trazer, a gente tem a questão econômica, que às vezes a gente tem idosos com uma situação muito complicada economicamente, que não tem recurso mesmo para comprar alimento. Às vezes vai para os alimentos mais que têm um valor menor e que geralmente são pobres, nutricionalmente falando. E a gente tem aquele idoso que tem dificuldade também no manuseio, no preparo. A gente tem muito idoso morando sozinho, que já não consegue preparar os alimentos de maneira adequada. E a gente tem os hábitos alimentares aí, que foi uma parte que você falou, que você trata disso, né? Que os idosos não têm muito hábito de exercício físico, principalmente resistido. Na nutrição é a mesma coisa, né? Já vem com o hábito de vida e que isso, às vezes, mudar com os 80 anos já é um pouco mais complicado. Mas dá. Não é impossível, não. Dá pra mudar. Não é impossível. Mas a gente tem que trabalhar, né, em cima disso. É um trabalho pesado, né? E eu vejo também Então, uma questão comportamental, né? sim, muito. O idoso muito. que mora sozinho. Eu tinha uma aluna que ela comprava uma quentinha e ficava dias Sim, comendo isso é aquela muito comum. quentinha, né? Muito Eu comum. já tive aluno de comer miojo. Porque quando você tem essa visão ampla, né? Que eu acho que é o que a gerontologia te dá, você já entra na casa mapeando tudo. E aí você vai lanchar, e aí, almoçou bem? Aí, não, mas eu fiz um miojo porque não deu para fazer outra coisa, não deu para ir na rua, não deu para ir no mercado. Geralmente eu percebo que, percebo e a gente tem evidências também de que os idosos que moram sozinhos também tem uma questão comportamental em relação à alimentação, né? Sim, sim. É muito fator aí, né? Não é uma coisa só assim. Se fosse só uma coisa, a gente ia lá e resolvia ela. Mas a gente tem um tanto de fator aí que prejudica essa alimentação do idoso. E prejudica outras coisas também, né? Não só a alimentação. Né? Vão prejudicar como um todo, assim. Exatamente. E eu acho que, de novo, assim, salientando a questão da importância da gente ter esse olhar multidisciplinar, porque você consegue ter um acesso diferente na hora de convencer o idoso de que ele precisa investir numa proteína de qualidade, por exemplo. Sobre um programa de pontos de emagrecimento antigo, que tem reuniões.
a pontuação deles em relação à proteína é muito alta. E aí, o que eu fiquei pensando? Assim, cara, eles atraem muito idoso, né? Porque tem também uma questão de socialização, tem reunião. E aí, os idosos acabam comendo pouca proteína. Porque 5 colheres de arroz tem 1 ponto. E um bife pequeno tem, sei lá, 7 pontos. Sabe? Então, assim, Nossa. os idosos acabam comendo muito mais carboidrato do que proteína. Dentro do cálculo deles lá, até emagrecem. Eu conheço pessoas, eu estava pensando nisso até porque eu conheço uma pessoa que está fazendo. E está emagrecendo muito. Só que existe essa falta de equilíbrio, né? Então, mais uma vez, eu falei para a pessoa, eu acho que é importante você ter um nutricionista, né? Porque além de estar entendendo quem é o idoso, além de estar de olhos abertos em outras questões em torno da questão alimentar, de composição corporal, de polifarmácia, de quantidade de medicações, enfim, de uma série de coisas, também está tendo um atendimento personalizado para você. Essas coisas assim que funcionam para todo mundo, não existe, né? Pois é. Cada um é muito individual e a alimentação, a nutrição, ela vai além de uma alimentação. Ela tá relacionado com o aspecto mental, bem-estar, prazer, Exatamente. individualidade. Então, assim, não é um nutriente, né? Você tem um ponto ali, você tem que comer aquele ponto, né? Mas e as outras coisas? É muito abstrato, né? Perto do que é um Sim, alimento, do que é uma dieta suficiente para cada um. É muito complexo. exatamente. Mas, então, vamos entrar na polêmica da vez. Obesidade sarcopênica. O que é isso? Essa aí é difícil, viu, de diagnosticar. O que é a obesidade sarcopênica? A obesidade sarcopênica, ela é reconhecida como um problema de saúde pública, porque a obesidade hoje é um problema de saúde pública. E a obesidade sarcopênica é a sarcopenia, né? Então, é essa perda de força muscular e de massa relacionada, né, no contexto de um excesso de peso. Qual que é a grande questão disso? É muito difícil de ser diagnosticada, porque o estereótipo das pessoas, e às vezes até de muitos profissionais, é que a pessoa está acima do peso, está ótimo. E ela perder peso sem algum acompanhamento também está ótimo, ela estava precisando mesmo perder. Então tem isso, só que isso é totalmente errado. A obesidade sarcopênica, ela está relacionada com um ciclo vicioso, né? Onde o idoso fica mais sedentário, e aí acumula mais gordura, e aí aquele músculo tá cheio de gordura infiltrada, né? Que é a esteatose, ele faz menos atividade física, e ele fica mais sedentário, ele ganha mais peso, e isso é um ciclo muito difícil de quebrar. E ainda muito pouco diagnosticado, tanto que a gente não tem ainda, até o consenso não trouxe uma direção, assim, no sentido de como que a gente vai diagnosticar, como que é, como que faz. Pois Não é, tem isso. porque até a questão da circunferência da panturrilha, né? Porque se o Não, idoso... não é parâmetro. Não vai ser. Não é Agora, parâmetro pra obesidade gente. sarcopênica. A gente fala que a obesidade sarcopênica é aquele idoso que é obeso e tem uma massa muscular muito baixa, ou é um idoso que tem uma redução de peso e aquilo foi por uma tentativa de perder peso? Essa é a minha dúvida, entendeu? Porque assim, o obeso idoso, o idoso Uhum. obeso, né? Por conta de todo o processo que a gente já está falando aqui, mais distúrbio mais o distúrbio endócrino, hormonal, que também afeta a sarcopenia, né? Uhum. Ele vai ser um obeso sarcopênico, ele sendo um idoso obeso, ou a obesidade sarcopênica acontece quando existe uma tentativa ou uma redução de peso total e com isso ele também perde muita massa muscular. É uma dúvida minha Ah, mesmo. entendi. Não, tem duas coisas. Tem o idoso que ele chegou na fase, ou ele sempre foi acima do peso, e aí ele se tornou obeso, e ele chegou lá
um envelhecimento com a força preservada, é um idoso que não cai. Dificilmente a gente vai saber da massa dele, porque a gente não vai ficar fazendo exame de tomografia, esse tipo de exame, não. Então, o idoso que ele não tem... você não desconfia que ele é sarcopênico, porque ele não deu nenhum sinal ou sintoma. Beleza, é o idoso obeso. O idoso obeso sarcopênico é aquele idoso que, visualmente e na balança, ele tem um peso considerado acima do que era indicado, mas ele está caindo demais. Você vai fazer a força de preensão dele dar 7. Acontece muito, muito. Entendi. E a gente tem o terceiro aí que você falou. É aquele idoso que está com peso mais alto e ele faz uma redução de peso não orientada, onde ele restringe nutriente que ele não deveria restringir, tipo proteína, e ele começa a perder o peso, mas perder massa muscular. Pode ser que naquele momento a gente não identifique, mas depois de um tempo perdendo, porque ele vinha com uma massa preservada, talvez, né? Porque a gente tem o obeso que tem a massa muscular preservada. Ele vinha com essa massa preservada, ele começou a perder peso, sem atividade física e fazendo uma alimentação incorreta. Ele vai desenvolver obesidade sarcopênica daqui a algum tempo. Entendi. Deu para entender? Deu para entender. Então, existe o idoso obeso, existe o idoso obeso com sinais e sintomas, né, assim, com capacidade funcional preservada. Isso. Existe o idoso obeso sem a capacidade funcional preservada, que é o idoso sarcopênico, onde ele vai começar a apresentar vários sinais e sintomas de fragilidade. E Isso. O idoso que de fato está tentando perder peso de forma não orientada e que ele vai perder também massa muscular e aí ele vai apresentar sarcopenia. Isso, exatamente. Muitos conceitos, né? Pois é, eu juro que sempre tive essa dúvida. Eu falei assim, mas peraí, obesidade sarcopênica, tá. Mas esse aqui. Mas então, assim, eu acho que é importante a gente ter conhecimento e tá falando aqui sobre obesidade sarcopênica, porque é uma tendência, né, a gente percebe uma evolução das pesquisas, da literatura, em cada vez mais perceber que isso é uma questão importante. Eu até li um artigo esses dias falando que as vítimas de Covid também têm influência na sarcopenia pela mudança neuroendócrina que acontece com o Covid. Não só pela questão do desuso do isolamento social, mas também porque essas pessoas vão tender a ter sarcopenia, que vai afetar também a massa muscular, a doença. Olha aí, mais um elemento aí, né? Pois é. Mas aí, vamos falar então, Marcele, como a gente pode perceber, né, no idoso, essa questão de sarcopenia, e como os cuidadores, e como os idosos, e como as pessoas que estão envelhecendo podem agir em relação a isso dentro de casa. Primeira coisa, Thalita, eu acho que a gente tem que deixar isso muito claro, e eu sempre, quando eu vou falar em relação a envelhecimento, eu falo isso. Nunca achar que as coisas são normais da idade. Exatamente. Isso é tudo. A gente começa aí. É esse ponto. Começou a perder peso, é normal da idade. Caiu, é normal da idade. Não é normal da idade. A gente tem que ver alguma causa ali. Então, a sarcopenia é a mesma coisa. O idoso teve uma queda. Peraí, tem alguma coisa aí. Por que ele caiu? Qual que é o contexto que ele caiu? Então, acho que os cuidadores eles têm que estar atentos a essa mudança. O idoso começou a perder peso, ele precisa passar por uma avaliação. Né? Porque se ele está perdendo peso de forma involuntária, ele está perdendo a massa muscular. Mesmo aquele idoso que tem um peso a mais, tá? Então, assim, perder peso, mesmo no idoso obeso, tem que ser investigado a causa dessa perda de peso. E aí, numa questão mais prática, né, em relação à nutrição em si. A gente fala muito de proteína, tá? E acho que é muito difundido, até porque a indústria também pegou isso como, né, para vender suplementação e tudo mais, né? Então, mas antes de falar de proteína, é importante a gente falar de ajuste calórico. Por quê?
Se eu tenho um idoso emagrecido e eu começo a suplementar proteína sem ajustar as calorias dele, ele vai usar aquela proteína como energia e não para fazer síntese muscular. Então é importante isso que às vezes as pessoas não falam. Tem aquela ideia assim, vou suplementar proteína e pronto, acabou. Quem dera que fosse sim, gente. Era só ir lá e prescrever. E até quem prescreve, né? Exatamente! Quem prescreve também, né? Às vezes tá cheio dos suplementos aí, vamos lá, vamos colocar que a gente, nos documentos da nutrição, a gente tem alguns valores, né, de referência. Tá, vamos lá colocar 1 grama por quilo de peso, o paciente pesa tanto, é só colocar esse tanto de proteína. Não, mas não é assim. Então, a gente tem que ter esse ajuste de carboidrato e de lipídio. Os carboidratos, claro, gente, aumentar carboidrato ruim é muito fácil, né? É só aumentar açúcar. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é aumentar os carboidratos. Carboidrato ruim é a foto que eu coloquei, o pãozinho. É o café da manhã da Thalita, que a Thalita colocou aí. Então, a gente pensa, não que assim, eles são ruins, eles podem fazer parte da alimentação, só que só eles, como a gente vê, às vezes, idoso que come pão 3, 4 vezes por dia e só almoça, isso não é o adequado, né? E aí a gente aumentar esse tipo de carboidrato no idoso que está perdendo peso, né? Batata, mandioca, carboidrato de legume, de fruta, outros tipos de carboidrato. Isso não só por causa do carboidrato, eu vou falar também outros motivos. E aí a gente tem que ter um cuidado. Isso tem que ter uma orientação mais individualizada, porque alguns carboidratos eles promovem saciedade e outros não. Então, se eu tenho um idoso que já está comendo pouco, se eu der um carboidrato que sacia muito ele vai comer menos. Então, tem que ter esse manejo também, sabe? Gordura boa, azeite, gordura de abacate, é uma forma de aumentar esse aporte calórico de uma maneira saudável. Amendoim. Então, a gente tem alguns alimentos naturais que a gente pode usar com alguns idosos. Açaí, tem idosos que adoram açaí. Então, assim, é um alimento calórico que ele pode ser usado num contexto geral. E aí, vamos falar da proteína, né? Proteína é um nutriente chave aí nessa questão da síntese. E a proteína, a gente tem 3 questões dela. Primeiro, quantidade. O idoso precisa de mais proteína do que o jovem, porque ele tem resistência para criar músculo. Então, ele vai precisar de mais. Outra coisa, fonte de proteína faz diferença. As proteínas de fonte animal, elas são diferentes de fonte vegetal. A de animal, elas têm um perfil de aminoácidos, né? É o que forma a proteína. É mais adequado para essa formação de músculo. Então, aí, proteína, a gente pensa em carne, em leite, em ovo, né? Em peixe. Outra coisa então, que eu acho importante... Para o idoso é melhor, então, a proteína animal. Sim. É bom que tenha as duas, de qualquer forma, mas pensando em síntese de proteína, em síntese muscular, a proteína animal ela vai ter um efeito maior porque ela tem um aminoácido que chama leucina. É um aminoácido responsável por essa... não é que é só ele, né? Mas ele tem essa função de síntese muscular. Então, esse aminoácido ele é encontrado geralmente nas carnes. Por isso que a gente bate muito na tecla de carne, né? Mas os outros tipos de proteína, eles são importantes por outros motivos também. E uma coisa, Thalita, que eu acho que é pouco falado, é a distribuição delas. Não adianta ter proteína só na hora do almoço. A gente precisa ter pelo menos em 3 refeições principais. Café da manhã, almoço e jantar. Eu brigo muito com meus idosos que ficam lanchando à noite. Então, assim, pode lanchar, mas esse lanche vai ter que ser fortificado com alguma fonte de proteína. Lanche de pão com margarina, não dá, gente. Então, assim, faz uma sopa com carne, não sei, um omelete,
Porque tem gente que não gosta de jantar, né? Eu procuro incentivar o jantar, porque eu acho que é mais fácil de se conseguir uma quantidade de proteína, sabe? Mas tem uns que não aceitam de jeito nenhum. Então vai fazer, sei lá, um sanduíche que seja com carne. Que eu tento colocar de qualquer forma alguma fonte ali. Porque não adianta dar proteína uma vez só no dia. Precisa ter essa E continuidade, né? geralmente eles só ingerem a proteína no almoço, né? Só. Porque O o café resto é da tudo manhã. carboidrato. Pois é, porque o café da manhã é um pão com quali, é um creme crack com manteiga. O lanche também, Com chá. com chá. E o queijo? O queijo é uma boa opção para acompanhar esse pão, essa torrada no café da manhã, ou na janta, ou no lanche? Sim, o queijo é uma ótima opção. E aí não é só pela questão da proteína, também pelo cálcio, né? Porque a gente precisa ter essa quantidade adequada, até porque uma coisa vai puxando a outra, né? Aí a gente tem o cálcio para a osteoporose, mas também para ajudar na questão da vitamina D, que está relacionada com força e função muscular. Então, assim, eu acho que para quem gosta de queijo e não tem problema, tem até uma polêmica aí do leite, do queijo, enfim, não vou entrar nessa polêmica não, porque essa aí é das grandes. Mas eu acho que tem que fazer parte da alimentação, sim. E é uma forma da gente conseguir, né? Essa quantidade de proteína no café, porque nem todo mundo vai conseguir comer ovo de manhã, por exemplo. Eu acho ótimo. Eu tô tentando. Eu juro, eu decidi que eu ia gostar de ovo e eu não tem jeito, gente. Não tem, mas é um ótimo alimento para amanhã. Eu tenho que gostar de ovo. Aí tô comprando ovo caipira. E aí eu tô fazendo. E por incrível que pareça, eu prefiro o ovo cozido. Eu não gosto de ovo, né? Agora eu tô gostando de ovo. Eu prefiro cozido do que o omelete. Aí eu faço uma crepioca, né? Tem outras formas de usar, né? Tem outras formas de usar. Aí pra você ver, a minha mãe acha que ovo engorda. Deve ser, porque as pessoas têm uma visão péssima de ovo, né? Porque antigamente era associado com aumento de colesterol e tudo mais, e a gente já viu que não. Então, assim, também é um tabu que a gente tem que quebrar, né? São muitos, gente. São muitos. A luta não é fácil. Né, não, mas a gente vai tentando, né? E outra parte também importante, Thalita, acho que você pode até contribuir também, a questão da proteína pós-atividade física. Porque o que eu vejo muito? Os idosos fazem atividade física na hora que chegar a tomar um café. Perdeu a atividade. Do ponto de vista, assim, o melhor horário para ter aquela síntese proteica. E foi perdida ali porque... O que você indica para um idoso comer depois da minha aula? Eu gosto de indicar a proteína mais líquida, porque elas têm uma absorção mais rápida. Então, hoje em dia, a gente tem na indústria, a indústria alimentícia, não estou falando nem de suplemento, não. Alguns leites fortificados com proteína, iogurte fortificado com proteína. Então, se eles tiverem dificuldade de comer, porque às vezes tem aquela anorexia pós-atividade física, né? Que a pessoa não tem fome, assim, para comer um volume grande. Eu costumo indicar esse tipo de alimento fortificado e uma suplementação depende do idoso. Eu gosto sempre, Thalita, de procurar com alimentação primeiro. Eu acho que suplemento a gente deixa quando a gente não consegue com alimento, sabe? E aí a gente consegue fazer, recomendado nos estudos, mais ou menos 20 gramas de proteína pós-atividade física. A gente consegue, tem leite aí. Vou falar a marca não, né? Porque vou fazer merchan, né? Mas agora o mercado tá cheio de iogurte proteico. Tá, cheio deles. Tem aí 14 gramas de proteína, você coloca um iogurte desse com uma fatia média de queijo, mais 6 gramas, 20 gramas de proteína. Legal. A gente consegue fazer isso com a alimentação. Deixa eu ver, o que mais? Outra coisa que eu acho que é pouco falado. A questão do intestino, eu até comentei que tem a absorção do idoso, ela é um pouco prejudicada, né? E como que a gente precisa nutrir esse intestino? Porque aí a gente fala, né, de proteína, de carboidrato. E se o idoso não está absorvendo aquilo ali? Como que faz?
Então não adianta ter carboidrato, ter proteína, se não tem fruta, legume, vegetal. Esses alimentos, eles nutrem o intestino. Então, eles deixam o intestino saudável para absorver melhor os alimentos. Que E, importante, né? pois é, então assim, é realmente pensar a alimentação como uma coisa global e não como um É, nutriente só. Não é só proteína, né? A é. gente tem outros alimentos aí que eles precisam estar bem ajustados para que aquele, se for usar um suplemento ou pós-atividade física, que a pessoa consiga absorver a maior parte daqueles alimentos. Não adianta nada comer e não absorver, né? Muito bom, exatamente. E aí, Eu aproveitando acho que você essa, pode falar. aproveitando que você está aqui, e fala um pouco do verde escuro e da quantidade de cálcio, porque eu também entendo, eu também percebo que o idoso tem uma cisma, assim, não é uma cisma, mas ele acha que só o leite tem cálcio. Ah, sim, pois é. O cálcio, ele é o seguinte, né? O idoso, ele precisa, todos nós precisamos, mas o idoso, ele tem uma recomendação de 1.200 miligramas de cálcio por dia. E aí tem essa dúvida mesmo, é queijo, é leite? Então, o cálcio do leite, dos laticínios, né? Do leite, do queijo, ele tem uma melhor biodisponibilidade, ele é mais bem absorvido do que o cálcio dos vegetais verde escuro. Vai Uhum, ter, vai ter. Tem no brócolis, tem no espinafre, né? Nesses entendi. verde escuro sempre tem. Só que os vegetais, eles têm outros fatores também, que a gente chama de fitatos, enfim, que eles diminuem essa biodisponibilidade. Então, se você pensar que um idoso ele já tem uma absorção um pouco comprometida, se ele come um alimento que tem uma biodisponibilidade ainda menor, ele teria que comer um volume muito maior. E nem sempre ele Entendi. dá conta. Entendi. Então, eu acho que pode ser usado de maneira suplementar, mas para cálcio, eu costumo indicar laticínios Tá. e leite. Não, ótimo, eu não sabia. Eu pensava que o verde escuro era muito mais indicado do que o leite, por isso que eu perguntei. Uhum. Muita gente tem essa dúvida mesmo. Tem até um post Nossa, disso lá no meu, pois no meu é. Instagram. Eu acho que pode fazer uma série. Só essa live já dá uma série de posts já. Dá. E tem uma pergunta aqui: qual o melhor queijo Tem. para o idoso? Curado, Minas, prato, mussarela ou ricota? Olha, gente, eu brinco assim, o melhor queijo é o que ele gostar de comer mais. Boa. Mas deixa eu só explicar um pouquinho assim a diferença dos queijos, né? Geralmente eles diferem em quantidade de gordura e proteína. Ele tem uma quantidade diferente assim, mas é muito pouco. Vamos pegar dois queijos aí, porque tem muitas opções aqui, né? Por exemplo, um queijo Minas branco e um queijo curado. O queijo curado, numa mesma quantidade, ele vai ter 7,5 gramas de proteína e um queijo um queijo curado vai ter 6. Então, assim, 1 grama de proteína, não tem tanta diferença. Só que o curado, ele tem muito mais gordura. Então, o que a gente precisa avaliar? É um idoso que precisa perder peso, ele tem essa obesidade sarcopênica, ele vai precisar perder peso em gordura, então a gente vai dar um queijo que tem menos gordura. Se for um idoso que, né, e colesterol controlado, né, gente, porque é essa gordura saturada que aumenta o colesterol. Pensando em idoso sem patologia, né? E é um idoso que precisa ganhar peso, às vezes é interessante dar um queijo mais gorduroso. Então a gente vai ter que pesar. Tá ouvindo? Tá ali? Tô. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Tem outra pergunta do Vinícius aqui. Cuidar a absorção do cálcio também quando eles ingerem com café. Verdade, Vinícius. Tem alguns alimentos que pioram a absorção de cálcio. Então, café é um deles. A gente tem alimentação rica em sódio também piorando, né? A absorção. A gente tem uma dieta super hiperproteica, assim, uma quantidade muito maior.
ela aumenta a excreção de cálcio pela urina. Então, também a gente tem que cuidar disso. Foi ótimo ter E pontuado isso, pra é gente verdade. fechar, senão a gente vai derrubar sem fechar a live. Essa questão do café, é até quanto Hum, depois do almoço é indicado que a gente tome café, que o idoso tome café? Por exemplo, tô falando olha, do não, almoço porque teoricamente é uma refeição principal, não sei, mas fala aí o que você acha disso. eu nunca vi assim nenhum estudo que batesse o martelo. É tanto tempo depois não vai ter piora de absorção. Mas eu costumo recomendar pelo menos 1 hora depois do almoço, sabe? Para tentar diminuir ao máximo essa interferência, né? Da Isso, absorção dos né? Mas, nutrientes. por exemplo, se a pessoa for no restaurante e pedir um cafezinho, não tem problema. A gente tem que ver assim, quem que é essa pessoa, né? Tem gente que tem esse hábito, né, de tomar café depois do almoço, e é um hábito mesmo difícil de tirar. Se a pessoa conseguir esperar, né, conseguir tirar esse hábito, eu acho mais saudável. Tá. Mas, se não, também diminuir, tentar tomar o mínimo possível. Porque eu acho que o café também é muito comportamental, né? Tomar café. Sim, Eu me sim, viciei em café bastante. porque no trabalho todo mundo tomava café. É, vai passando, uma pessoa vai passando para outra. Ah, vamos tomar um cafezinho? Aí levanta, vai tomar um café. Aí nisso todo mundo fica viciado em café e bebe café pra caramba. Então, ó, uma cerveja e uma taça de vinho nas refeições. Uma cerveja ou uma taça de vinho nas refeições? Pode? Depende, idoso, jovem. Qual é o melhor estimulante de apetite para o idoso? Gente, não tem vitamina que estimula apetite para idoso, tá? Isso é importante deixar claro. Tem alguns estudos que mostram que quando o idoso vai diminuindo, é mais difícil ele voltar a se alimentar direito. Mas a falta de algumas vitaminas podem causar essa diminuição do apetite, e a falta de zinco, ela causa um paladar um pouco metálico. E aí o idoso tende a comer menos. Então, às vezes a gente pode, se for um idoso com essa queixa, a gente pode dosar zinco e ver se tá baixo para repor, às vezes melhora. Que Mas legal. não tem um estimulante assim de apetite, não. Cerveja e Você vinho vê... para idosos. Pode durante as refeições? A última pergunta, hein? Olha, se for um idoso que come bem, eu não acho que tem problema cerveja, não. Porque cerveja, ela causa uma saciedade, vamos dizer assim. Se ele estiver comendo mal, eu não recomendo de tomar bebida alcoólica, não. Vinho, eu acho que eu até gosto mais de vinho, assim, do ponto de vista nutricional, né? Porque ele vai ter uma série de taninos, antioxidantes e tudo mais. Se o idoso comer bem, for um idoso saudável, não estiver tomando remédio que contraindica o uso de bebida alcoólica, não vejo problema dele fazer esse uso de vinho, pouca quantidade, né? Arrasou, E de preferência seco. Vai arrasou. cair, né? Resumindo, gente, eu acho que essa live ficou mais uma vez muito clara pra gente como que é importante ter um nutricionista, independente da fase da vida, né? Sim. Mas a gente está aqui fazendo um apelo porque geralmente o idoso não dá importância para essa equipe multidisciplinar no todo, né? Então, a Marcele é maravilhosa. A live vai pro Instagram dela, mas eu tô fazendo propaganda. Porque eu acho que sempre quando a gente foca no idoso e tem a gerontologia e tem uma vivência, como você tem a residência, que também é muito rica em relação ao idoso, eu acho que isso precisa ser falado, precisa ser informado. Como eu falei, educação em gerontologia, eu acho que é um ponto extremamente importante agora, já que a gente passa aí por um aumento da expectativa de vida, já que a gente está vindo desse processo de isolamento social, onde o idoso foi massacrado de todos os lados e que foi posto nesse lugar de grupo de risco, né? E que de fato mas a gente vê cada vez mais que outros públicos, outras populações também são. Então, obrigada, Marcele.
Eu Vai adorei. acabar, né? Pode sim. Obrigada, gente. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, pode me chamar lá no direct. E obrigada, Thalita, pelo convite. Qualquer coisa, eu tô aí. Nada, estamos Tchau, juntas. gente. Tchau. E a oficina Você Cuidador tá com as inscrições abertas. E o link tá lá na bio do Envelhecer Bem, tá? Então, se você tem um idoso em casa, se você é profissional de saúde, se você é cuidador familiar,